Em cima do pato, com Edilene Lopes. Edilene, a cúpula do BRICS no Brasil deu pano pra manga, hein, Edilene? Pois é, o que parecia que ia ser uma cúpula do BRICS tranquila acabou tendo uma grande repercussão internacional. A princípio, o presidente americano Donald Trump reagiu à declaração final dada pelo grupo dos BRICS no primeiro dia de reunião e disse que taxaria em 10% adicionais aqueles países que exportam para os Estados Unidos e que se alinhassem à política do BRICS que ele considera anti-norte-americana ou anti-americana. Isso porque na posição do BRICS, sem citar Estados Unidos ou sem citar Donald Trump, eles disseram que são contra ações unilaterais que punam outros países. Não era uma referência clara, mas estavam falando do tarifaço. E Donald Trump entendeu bem o recado e, por isso, adotou a medida. O presidente Lula, quando foi questionado, acabou rebatendo que vai haver reciprocidade caso os Estados Unidos resolvam punir aqueles países que pensam diferente e fazer essa punição nas relações comerciais. Esse foi um primeiro ponto de embate. Num segundo momento, ainda no mesmo dia, Donald Trump partiu para a política brasileira e defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele precisa ser deixado em paz, que ele está sendo perseguido e que há um caça às bruxas aqui no Brasil. E pelo que eu apurei com os interlocutores e pessoas próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro, parece que agora Donald Trump vai de fato abraçar a causa. E não apenas o presidente Lula deve ser alvo dessas diretas enviadas por Donald Trump, mas também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E se a pergunta é: Bolsonaro e Donald Trump acabaram sequestrando a pauta do BRICS? Sim, isso aconteceu, porque o que estava meio morno quando Donald Trump entrou provocou uma reação internacional, ou seja, esse assunto começou a repercutir no mundo todo, e aí ele citou a questão do Bolsonaro e a estratégia dele é justamente internacionalizar esse tema para entrar num embate com o presidente Lula e com o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. E, de acordo com o que eu apurei, o presidente Donald Trump estava aguardando apenas essa cúpula do BRICS ou algum momento em que ele pudesse reagir para que ele entrasse na questão brasileira relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo que eles acabaram fazendo um gol, porque conseguiram polemizar nas questões que são prioritárias para Donald Trump e são prioritárias para Bolsonaro, eles também colocaram a bola no gol para o Lula chutar, porque o Lula acabou dizendo, e ele repetiu isso, que de fato os países do BRICS prezam por não ter o dólar como moeda central nas relações comerciais, que eles estão fazendo comércio com as moedas deles mesmos e que o dólar não precisa ser a moeda padrão, o que acaba, de certa forma, resvalando nesse protagonismo que tem a economia americana no mundo. E Donald Trump sentiu isso e reagiu instantaneamente. E a China vem num processo delicado com os Estados Unidos, porque depois do tarifaço, eles têm um acordo de 90 dias para chegar a um consenso depois desse prazo, ou tentarem fazer isso, para que as tarifas abaixem um pouco. E a primeira reação de Donald Trump provocou uma reação lá na China também, que diz que está pregando a cooperação, ou seja, apesar do tom ser brando, ninguém tirou o pé. O que esses países unidos estão dizendo aos Estados Unidos é: vamos fazer alguma frente para que tenhamos também uma oportunidade um pouco maior e não vamos ficar reféns, digamos assim, na avaliação deles, da moeda americana e do protagonismo norte-americano. Então agora, segundo Lula, está se reconfigurando uma nova organização da ordem mundial em que esses países do sul global e outros países ricos, mas que não são aliados de primeira ordem dos Estados Unidos, também ganham um pouco mais de espaço. Ou seja, Trump dobrou a aposta, Lula fez o mesmo e agora essa guerra ganha um novo tom, digamos assim, Kátia e Eustáquio.